12 segundos 8 milésimas de iniciar la séptima vuelta del Gran Premio de San Marino de 1994, el piloto brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna se estrellaba con su auto y fallecía horas más tarde. Uno de los mejores pilotos del mundo, Ayrton Senna, ha muerto. Esta carrera pasará a la historia como una pesadilla. Los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Olá, amigo amante de esporte motor. Estamos aqui mais uma vez com mais uma entrevista do Congresso Brasil Motor. Sejam bem-vindos. Sou Felipe Assunção, estou aqui mais uma vez com meu amigo Alexandre Odo. E hoje a gente tem aqui um convidado bem especial, que é o Rodrigo Matar. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Congresso. E a gente espera aí ter algumas conclusões de um caso bem emblemático e, vamos dizer assim, que mudou bastante os rumos do automobilismo brasileiro, né? Então, seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Alexandre, é uma honra estar aqui participando com vocês. Vamos lá, estou aberto aí às perguntas, a todas as dúvidas que vocês tenham sobre esse assunto, que eu acredito, pelo que vocês me passaram, é um dos assuntos, eu diria que um dos mais importantes, se não o mais importante da história do automobilismo mundial, mudou os rumos de muita coisa, infelizmente criou uma situação que acaba hoje, 2016, está refletindo demais nos rumos do automobilismo no país. Perfeito. Bom, para quem não conhece, acredito que todos conheçam, o Rodrigo Matar, ele é jornalista especializado em esporte a motor, né, no automobilismo, e ele é comentarista também esportivo. E, além disso, colunista do site Grande Prêmio, do UOL. Então, vamos lá, pessoal. O tema de hoje, para quem já vem acompanhando aí o Congresso, já vem acompanhando o título das nossas entrevistas, né, é a morte da Ayrton Senna. Então, Rodrigo, o que significa para você 1º de maio de 94? Rapaz, 1º de maio de 94 é uma lembrança que a gente não gostaria de ter. Um dos acontecimentos mais tristes da história do automobilismo, um dos mais tristes da história do esporte, um dos mais tristes da história desse país, só comparado, infelizmente, hoje, à tragédia de Medellín, que vitimou 71 pessoas, inclusive colegas meus de trabalho. A minha memória viva estar acompanhando a corrida, como sempre fazia, 22 anos, estudante de jornalismo ainda, querendo trabalhar na profissão, sempre acompanhando o Galvão e o Reginaldo. Era o meu programa favorito do final de semana, era ver automobilismo. E de repente entrar nessa onda, como todo brasileiro entrou, fazer parte desse processo todo e ser impactado com a notícia que acho que muitos de nós não queríamos ouvir e que acabou sendo um divisor de águas para o automobilismo, para o Brasil e também para o Ayrton Senna, cuja figura de homem se tornou lenda, se tornou mito e está aí, até hoje lembrado, sempre vai ser lembrado. E é isso, acho que foi um dia triste para todos nós. Hoje a segurança na Fórmula 1 ela é muito eficiente, absurdamente eficiente. Não era assim há 22 anos atrás, né? Você acha que precisou ter a morte de um ídolo como o Senna para poder essa segurança ter melhorado tanto? Olha, veja bem, essa questão do Senna, ela foi apenas uma entre muitas que fizeram a Fórmula 1 mudar com o passar dos anos. Todo mundo sabe que nos anos 70 os carros eram muito mais inseguros do que eram em 94. Então as estatísticas apontavam que de cada 25 pilotos que iniciavam uma temporada, 5 não voltavam, 6 não voltavam. Você tinha traumas que os pilotos carregavam para o resto da vida, por estarem presentes em pistas inseguras e os companheiros de profissão morrendo, alguns degolados, outros por fogo, outros de forma absolutamente estúpida, como o Tom Price, que morreu com um extintor de incêndio batendo no seu capacete.
Então existiram coisas que fizeram a Fórmula 1 evoluir com o passar dos anos. Em 94 ela estava já num patamar de segurança, que a última morte antes do Ratzenberger e do Senna tinha sido do Ricardo Paletti 12 anos antes. Tinha sido o maior intervalo entre uma morte e as que aconteceram naquele fim de semana de Imola. E depois outro hiato enorme entre a morte do Senna e a do Gilles Bianchi, que a gente pode acreditar sim a história do tratorzinho de Suzuka, embora ele tenha morrido no hospital, mas ela é em decorrência daquele acidente. Então foram 21 anos que se passaram, quer dizer, 21 anos. Então os intervalos estão aumentando, mas evidentemente que depois daquilo, claro, houve uma grita por mais segurança, houve uma exigência maior, e realmente os carros que já eram seguros nos anos 90, você tinha a fibra de carbono e tudo para a construção, aquela coisa do leve e rígido que o Colin Chapman sempre falava, você tornar um material mais leve, próximo da tecnologia aeroespacial, que era o que o Chapman dominava, mas ainda não tínhamos o carbono. Depois tivemos o carbono e os carros foram se tornando mais modernos e mais seguros. Aí sim, com tudo isso, a Fórmula 1 realmente atingiu um patamar de segurança que você bem disse. É impressionante, mas de vez em quando ela mostra que nós ainda somos humanos e que nós somos factíveis a falhas. Verdade. Naquele fatídico fim de semana, houveram mais 2 acidentes, né? Teve o Rubinho nos treinos livres, que inclusive quebrou o nariz e tal, e o Roland Ratzenberger, que infelizmente faleceu no sábado, né? Existiu alguma correlação entre os 3 acidentes, ou foi uma simples coincidência triste? Simples? Simples a gente não pode dizer que é simples. Eu te diria que foi um final de semana absolutamente negro. Sem nenhum, sabe, é duro ter que lembrar disso, porque a gente não quer ver o esporte que a gente ama perdendo pilotos e não quer ver os pilotos correndo risco. Muita gente fala que aquele acidente do Rubens foi